Palestra número 48 de Abdu'l-Bahá, do livro Respostas a Algumas Perguntas, ou também o livro O Esplendor da Verdade. A diferença que existe entre o homem e o animal. Falamos já uma ou duas vezes sobre o assunto do espírito, mas nossas palavras não foram escritas. Há duas categorias de pessoas, ou dois grupos. Um nega a existência do espírito e diz que o homem também é uma espécie de animal, pois, perguntam eles, não vemos que os animais e os homens participam dos mesmos poderes e sentidos? Esses elementos simples, singelos que enchem o espaço, formam uma infinidade de combinações, de cada uma das quais um ser é produzido. Entre eles figura o possuidor de espírito, o homem, de sentidos e outros poderes. Quanto mais perfeita a combinação, mais nobre o ser. A combinação dos elementos no corpo do homem excede em perfeição a qualquer outro ser, sendo feita com absoluto equilíbrio. É mais elevada, é mais perfeita. Não é, dizem eles, que o homem tenha espírito e poderes especiais de que careçam os outros animais. Estes possuem também sensibilidade. Apenas o homem, em alguns sentidos, atingiu um desenvolvimento maior, embora no que diz respeito aos sentidos exteriores, tais como o ouvido, a vista, o gosto, o olfato e o tato, e até a algumas faculdades interiores, como a memória, o animal é mais ricamente dotado que o homem. O animal, afirmam eles, também possui inteligência e percepção. Só concedem ser maior a inteligência do homem. É o que sustentam os filósofos da atualidade. Tal é o que afirmam e supõem. É o que lhes dita sua imaginação. Com poderosos argumentos e provas prendem ao animal a origem do homem. Dizem ter havido um tempo em que o homem era animal, tendo então a espécie se modificado e progredido gradativamente, até alcançar seu estado atual. Dizem os teólogos, entretanto, não é assim. Embora o homem tenha faculdades e sentidos exteriores em comum com o animal, existe nele um poder extraordinário que o animal não possui. As ciências, artes, invenções, indústrias e as descobertas de fatos reais resultam do poder espiritual. Poder este que abrange tudo, compreende a realidade de tudo, descobre todos os mistérios ocultos nos seres e, graças a este conhecimento, controla-os, percebendo até coisas que não existem exteriormente, isto é, realidades intelectuais que não podem ser percebidas pelos sentidos e não têm existência exterior, sendo invisíveis. Assim, este poder compreende a mente, o espírito, as qualidades, os caracteres, o amor e a tristeza do homem, que são realidades intelectuais. Houve um tempo em que as ciências hoje existentes, as artes, as leis e as inúmeras invenções do homem eram segredos, invisíveis, misteriosos, ocultos. Só o poder humano, que tudo abrange, conseguiu descobri-las e fazê-las sair do plano do invisível para o do visível. Em certa época, a telegrafia, a fotografia, a fonografia e todas essas invenções e artes maravilhosas eram mistérios. A mentalidade humana descobriu-as, elevou-as do plano do invisível para o do visível. Nos tempos primitivos, as qualidades deste ferro que vemos, bem como de todos os outros metais, eram mistérios. O homem descobriu este metal e deu-lhe sua forma industrial.
Igual caso se dá com todas as outras descobertas e inúmeras invenções do homem. Isso não podemos negar. Talvez aleguemos ser tudo isto o efeito de poderes possuídos pelo animal também, dos sentidos corpóreos, mas, obviamente, estes podem ser superiores no caso do animal. A visão de certos animais, por exemplo, é muito mais aguda do que a do homem, como são também suas faculdades olfativa e gustativa. Numa palavra, no tocante aos poderes comuns ao homem e ao animal, vemos ser o animal, em muitos casos, superior. Tomemos o poder da memória, por exemplo. Se levarmos um pombo daqui a um país distante e lá o soltarmos, ele voltará, porque se lembrará do caminho. Podemos levar um cachorro daqui ao centro da Ásia e soltá-lo, e ele regressará, sem se desviar nenhuma vez. O mesmo sucede com as outras faculdades: o ouvido, a vista, o olfato, o gosto e o tato. Evidentemente, pois, se não houvesse no homem um poder diferente de qualquer dos que existem no animal, este seria superior ao homem em invenções e na compreensão dos fatos. É claro que o homem possui um dom não possuído pelo animal. O animal percebe as coisas sensíveis, mas não as realidades intelectuais. Vê, por exemplo, o que está ao alcance de sua visão, porém, aquilo que não está, ele é incapaz de perceber ou de imaginar. É impossível o animal compreender o fato de que a Terra possui a forma de globo. O homem, entretanto, das coisas conhecidas, deduz as desconhecidas, descobre verdades novas. Vê a curva do horizonte e daí deduz a redondeza da Terra. A estrela polar, por exemplo, em Aca, a 33 graus acima do horizonte. Eleva-se 1 grau acima do horizonte por cada grau de distância que viajamos em direção ao Polo Norte. Isto é, a altitude da estrela polar será de 34 graus, depois 40, 50, 60, 70. Se viajarmos até o Polo Norte, sua altitude será de 90 graus. Terá atingido o zênite, estará justamente na vertical. A estrela polar e sua ascensão são coisas sensíveis. Quanto mais viajamos em direção ao polo, mais a estrela polar se eleva. Destes fatos conhecidos, descobrimos um desconhecido. O horizonte é curvo, isto é, o horizonte de cada ponto da Terra é diferente do horizonte de outro ponto. O homem percebe e daí prova uma coisa invisível: a redondeza da Terra. É impossível que o animal perceba isto. Tampouco pode ele compreender que o Sol é o centro em cujo redor a Terra gira. O animal é prisioneiro dos sentidos, está restrito a eles, e, portanto, tudo o que estiver além dos sentidos, todas as coisas fora de seu alcance, jamais as compreenderá, apesar de ser superior ao homem no que diz respeito aos sentidos exteriores. No homem está assim provado que existe no homem um poder de descoberta que o distingue do animal, isto é, o espírito do homem. Louvado seja Deus! O homem mira sempre às alturas, tendo aspirações elevadas, desejando constantemente avançar um mundo superior àquele em que vive, subir a uma esfera mais alta do que esta na qual se encontra. Amor à elevação é uma das características do homem. Causa-me espanto que certos filósofos da América e da Europa tenham satisfação em se aproximarem pouco a pouco do mundo animal, isto é, em retrogradar, enquanto a tendência de tudo o que existe deve ser para a elevação.
Se, porém, dissermos a um deles, sois animal, ele se ofenderá no extremo. Quão grande é a diferença entre o mundo humano e aquele ao qual o animal pertence, entre a elevação do homem e a vileza do animal, entre as perfeições humanas e a ignorância que caracteriza o animal, entre a iluminação do homem e a treva em que o animal está submerso, entre a glória humana e a degradação do estado animal. Um menino árabe de 10 anos pode governar 200 ou 300 camelos no deserto e, pela sua voz, conduzi-los para frente ou para trás. Um hindu fraco pode controlar um enorme elefante, a tal ponto que este se torna o mais obediente criado. Todas as coisas são domadas pela mão do homem. Ele pode resistir à natureza, enquanto todas as outras criaturas são suas escravas, não podendo nenhuma delas fugir de suas exigências. Somente o homem pode resistir à natureza. A natureza atrai os corpos para o centro da Terra. O homem, por meios mecânicos, afasta-se dele, voando nos ares. A natureza impede o homem de atravessar os mares, mas ele constrói um navio e viaja através do grande oceano. E assim por diante. O assunto é inesgotável. O homem, por exemplo, guia máquinas sobre as montanhas e através dos desertos, reúne em um lugar as notícias dos acontecimentos do Oriente e do Ocidente. Tudo isso ultrapassa a natureza. O mar, com sua grandeza, não pode se desviar por um átomo sequer das leis da natureza. O sol, com toda a sua magnificência, não pode infringir as leis naturais, nem pela largura de uma ponta de agulha, e jamais poderá compreender as condições, o estado, as qualidades, os movimentos e a natureza do homem. Qual o poder, pois, existente nesse pequeno corpo humano que é capaz de abranger tudo isso? Que poder é esse, graças ao qual ele subjuga todas as coisas? Resta um ponto ainda. Dizem os filósofos modernos: nunca vimos o espírito. Não obstante nossas pesquisas, nossas tentativas de penetrar os segredos do corpo humano, não percebemos um poder espiritual. Como imaginar um poder imperceptível? Replicam os teólogos. O espírito do animal tampouco é sensível ou perceptível pelos poderes corporais. Como, pois, provar a existência do espírito animal? São os seus efeitos que constituem prova indiscutível da existência do animal, de um poder que não existe na planta, o poder dos sentidos. Vista a audição, como outros poderes também, do que se conclui que há um espírito animal. Assim, pois, das provas e dos sinais mencionados, argumentamos que existe um espírito humano. Uma vez que haja no animal sinais inexistentes na planta, dizemos ser esse poder de sensação uma propriedade do espírito animal. Também no homem vemos sinais, poderes e perfeições inexistentes no animal. E assim deduzimos que existe nele um poder de que o animal carece. Se quisermos negar tudo o que não seja perceptível, teremos de negar as realidades que indiscutivelmente existem. O éter, por exemplo, é imperceptível, embora se não possa duvidar de sua existência. O poder da atração é imperceptível, embora exista, certamente. Por que meios conhecemos essas existências? Por meio de seus sinais. Assim, esta luz é vibração do éter, e dessa vibração deduzimos a existência do éter. A palestra número 48 de Abdu'l-Bahá, do livro O Esplendor da Verdade, ou Respostas a Algumas Perguntas.